Glória a Deus. Irmão, quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 18. Você é muito bem-vindo a participar conosco desse momento. Eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui. Não tem outro lugar onde eu queria estar nessa noite do que aqui. Casa de Deus é bom demais. Amanhã não estarei pela noite. É minha vez de ficar com Davi. Então a gente tem que aproveitar os momentos onde eu estou. Ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não gosta de vir para a igreja? Se oferece para cuidar do Davi. Amém? Que aí fica todo mundo feliz. Eu fico feliz, você fica feliz. E dá tudo certo. Amém? Fico aguardando aí sua mensagem. Pastor, pode deixar comigo. Aleluia. Vamos ler o texto, irmãos, da palavra de Deus. Atos capítulo 4. A partir do versículo 18. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo. Um milagre tinha acabado de acontecer, irmãos, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa, o coxo, irmãos, que pedia esmola lá na frente do templo. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhe contavam quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se uma a outra contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendeste as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, pelo terceiro culto, Senhor, nós vamos bater na mesma tecla do avivamento que o Senhor tem para a tua igreja. Que o teu Espírito, Senhor, tenha toda a liberdade nesse lugar. Que o Senhor visite cada família, ó Deus, que está diante de nós nessa transmissão. E que o Senhor manifeste a glória do Senhor no nosso meio, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos, tenha misericórdia, me dê graça, para trazer, ó Deus, a tua palavra para o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite o tema da nossa mensagem é: precisamos de um avivamento, parte 3. Nós já vimos as bases para o avivamento, a necessidade de arrependimento, a necessidade de um quebrantamento sincero na presença de Deus. Nós vimos também na quarta-feira, que existem 5 tipos de corações. Existe o coração que é morto, existe o coração frio, coração morno, o coração quente,
E aquele coração incendiário, aquele coração que está pegando fogo. E nessa noite a gente vai continuar falando desse quinto coração. Dessas pessoas que estão pegando fogo. Irmãos, é muito interessante. Porque pegar fogo é mais do que ser quente. Meio óbvio isso, né? O coração quente, ele é o coração de um crente fiel. Ele é um coração de um crente que vai ser salvo, que vai para o céu, que vai ser arrebatado junto com a igreja do Senhor. Porém, Deus ele tem mais para nós do que isso. Eu já pergunto isso já há alguns anos aqui no culto de jovens. Aceitar Jesus e ir para o céu e não ter uma vida na terra que não marcou nada, tá bom para você? É suficiente. Se é suficiente, você não vai gostar muito desse culto. Agora, se você acha que lá na fonte da salvação tem mais do que isso, se você acha que Deus ele tem mais para dar, se você acha que ainda o melhor de Deus ainda não chegou, mas que ele vai chegar, aí você está no lugar certo nessa noite, porque Deus ele vai falar conosco. Irmãos, o que aconteceu com esses homens? Na quarta-feira nós lemos que eles pararam, que eles estavam com medo, eles estavam trancados com medo. De repente eles pararam de ter medo? Não, irmãos, eles não pararam de ter medo. O medo é um sentimento. E nós não temos domínio sobre os nossos sentimentos. Eles não pararam de ter medo. Tanto é que eles vão orar a Deus. E eles vão falar, Deus, está vendo? Eles estão nos ameaçando. Eles já mataram a Jesus. Eles já se reuniram para crucificar Jesus. E agora eles estão nos ameaçando. Mas em meio ao medo, irmãos, se você quiser, Deus ele derrama do seu espírito. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, aquele lugar começou a tremer. E o Espírito Santo os encheu. E eles fizeram o quê? Voltaram para a rua para pregar o Evangelho de novo. Aquilo que foi dito que eles não deveriam fazer. Irmãos, eu não tenho domínio sobre minhas emoções, mas eu tenho total controle sobre minhas atitudes. Como eu falava há pouco, você acha que quando Daniel olhou para aqueles leões, ele não ficou com medo? Claro que ficou. Ele não era maluco. Mas a vida dele estava no controle de Deus. Imagina o Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha sendo o fogo aumentando. E eles olhando um para a cara do outro e falando, a casa caiu agora. Mas a vida deles estava sob o controle de Deus. Irmãos, o coração que pega fogo, o coração que queima, ele vence o medo. É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque quando esse amor de Deus, ele está ardendo aqui, ele está latejando aqui dentro, eu consigo vencer. É por isso que a Bíblia também fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, eu nem sei a ordem que ele fala, sei que ele fala de poder, domínio, anjos, doença, nudez. Aí depois o apóstolo fala assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. O coração de Paulo ardia, então ele fala, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando o coração ele está queimando, os sentimentos ruins, eles vêm. O medo, ele bate. A insegurança, ele bate. Mas esse amor de Jesus que nos envolve,
nos leva a vencer esses sentimentos. Amém? Irmãos, a Bíblia por diversas vezes fala para nós assim: não temas. Diante da morte, a Bíblia fala para nós: não temas. Jesus, ele estava chegando na casa de Jairo. Quando Jesus estava chegando, porque ele ia orar pela irmã que estava doente, segundo o pastor, ia orar pela Talita. Quando ele estava chegando, aí veio o mensageiro: não incomode o mestre, agora já era, já morreu. Diante da morte, Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente, não temas, crê somente. Tem um outro texto que está em Mateus 10, não vai aparecer o Mateus 10 aí não, mas quem está na igreja, abre lá em Mateus 10. Versículo 28. Jesus, ele fala um negócio muito pesado. Ele fala assim: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temerei antes aquele que pode, após fazer perecer, matar o corpo, também fazer a alma perecer para o inferno. Então Jesus, ele está falando para nós qual é o tipo de morte que eu tenho que temer. Não é a morte física. Pastor, essa doença pode me matar? Claro que pode. Assim como um acidente de carro também pode me matar, e nem por isso eu deixei de andar de carro. Um acidente de avião, um bandido da Ceilândia, só o que tem. Tudo isso pode nos matar. Mas a Bíblia fala: não tema. Quem pode matar o seu corpo, mas não pode tocar na sua alma. Mas antes temeis aquele que após o corpo morrer, pode fazer a alma perecer no inferno. Então não temas. Irmãos, diante do perigo, o povo está para entrar na terra. Josué foi ungido. E aí Deus, ele fala para Josué assim: olha, o povo da terra é numeroso, mas não temas. Não tenha medo deles. Eu serei contigo. Em meio à crise que nós pregamos aqui algumas semanas atrás, gafanhotos, seca, por qual Judá passava, Deus, ele levanta o profeta Joel para dizer: não temas. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não temas. Irmãos, diante das pessoas, Deus, ele chega em Jeremias, unge a Jeremias. Jeremias não falou nada, ele só pensou: eu sou muito novo. E Deus já falou com ele: não fales que você é muito novo. Tudo o que eu te falar, você falará. E o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Não temas as pessoas as quais eu há de te enviar. E Jeremias sofreu, irmãos. Coitado desse homem. Se tem um homem na Bíblia que eu oro assim, eu não tenho vontade nenhuma de estar no lugar dele, é o Jeremias. Mas no final, irmãos, Nabucodonosor e seu exército chegou em Judá, matando, arrebentando com tudo. E a Bíblia diz que o general daquele exército diante de Jeremias o tratou com bondade. E a Bíblia também diz que foi sobre ordem de Deus. Os caras nem são crentes, mas de repente eles sentiram
uma atmosfera diferente. De repente eles começaram a ouvir uma voz que eles nunca ouviram, que os deuses deles nunca foram capazes de trazer uma voz e uma presença daquela, e aquela voz dizia: está vendo aquele homem? Ai de vocês se tocar nele. E o resto? Não, com o resto faz o que quiser, mas aquele homem é meu. Para Ezequiel, Deus ele fala a mesma coisa: não temas as pessoas. Você vai falar o que eu te disser. Não temas, não fique com medo diante deles. O apóstolo Paulo está na Grécia, lugar difícil, as pessoas confiam na sabedoria humana. O evangelho que ele tentou pregar em Atenas, o negócio não deu muito certo. Agora ele está em Corinto e parece que está pior do que em Atenas. E aí de repente Deus ele vem para ele e fala: Paulo, não temas. Fica com medo desse povo não. Continue falando, porque eu tenho muita gente aí que vai se converter. E nós sabemos que uma igreja foi aberta naquele lugar. Irmãos, Deus ele não aceitou as desculpas de Jeremias. Deus ele não aceitou as desculpas de Moisés. Na verdade, Deus nunca aceitou a desculpa de ninguém. Por que eu acho que ele vai aceitar a minha? Moisés é o mais engraçado de todos, porque Moisés fala assim, ó: Deus, mas eu sou uma pessoa pesada de boca, eu não sou eloquente. Aí Deus olha para ele e fala: Moisés, quem é que criou a boca do homem? É como se Deus falasse assim: Moisés, tu está de brincadeira comigo, cara. Presta atenção, quem é que está mandando você fazer o negócio? Você não é eloquente, mas se eu estralar o dedo você vira. Você é pesado de boca, mas num sopro meu você deixa de ser. É como se eu chegasse daqui uns anos, ou sei lá, ou daqui a pouco, quando a igreja é arrebatada diante do Senhor Jesus, e eu falasse assim: Senhor, eu não preguei mais o evangelho, porque você sabe, né, que teve uma pandemia, e eu poderia ficar doente, e eu poderia morrer, e Deus olhar para mim e fala: quem é que manda, quem vive, quem morre nessa bagaça aqui? Não sou eu não? Quem tem o poder da morte e a vida não sou eu não? Então como é que você vem falar para mim essas coisas? Pastor, você está querendo me dizer que é para eu chutar o balde, que não é para eu estar nem aí para nada que eu ouço por aí? Não é isso que eu estou dizendo. Não interpreta mal não. O que eu estou falando, que se tratando daquilo que Deus ele quer que a gente faça, Ele está no controle da situação. Irmãos, Deus ele é soberano, e Ele continuará sendo soberano. Na bonança, Deus é soberano. Na crise, Ele continua sendo soberano. Vai tudo bem, Deus é soberano. Está tudo dando errado, Ele é soberano. Irmãos, é Deus, irmãos, não tem como. Se passares pelo fogo, não se queimará. Se passares pela água, não se afogará. Se Deus ele falou, irmãos, acabou. Deus está no controle. Crente fica doente? Não, pastor, é claro que fica. Vai ler 2 Reis. O profeta Eliseu morreu de doença. O Jonathan Edwards, que eu falava na quarta-feira, também morreu doente. Então crente fica doente. E crente morre doente, morre. Mas só se Deus quiser. Irmão, se Deus não quiser. Marcos 16. Beberás algo mortífero e não lhes fará mal. Livro de Atos. Uma víbora venenosa mordeu a mão de Paulo. Paulo só sacudiu a bicha assim. E o pessoal ficou tudo olhando para Paulo, esperando a hora que ele ia morrer. Passou 1 hora, 2, 3, e aí daqui a pouco o pessoal achava que Paulo era um Deus. Então é só se Ele quiser, irmãos. Irmãos, se Deus Ele quiser, eu pego um vírus de computador e morro. E não posso reclamar. Se Ele não quiser, eu passo pelo fogo e não me queimo.
Então eu preciso entender isso, irmão. Só que isso que eu estou falando para vocês é muito pesado. Dependendo do coração que tem aí dentro. O coração morto está com vontade de levantar e ir embora. O coração que é morno está falando, esse pastor é um irresponsável, ele é louco. O coração quente está assim, será? Agora o coração que pega fogo está assim, termina logo esse culto, que eu vou naquele boteco ali pregar agora. Ah, irmãos, então depende. Você já viu a parábola do semeador, que a semente é a mesma? O que muda é a terra. A mesma semente que é jogada no terreno pedregoso, é jogada entre os espinhos e é jogada em boa terra. É a mesma semente. O que muda é a terra. Assim somos nós, irmãos. O que muda é quando eu estou recebendo a mensagem. A palavra de Deus fala assim: qual de vós, com vossas preocupações, poderão acrescentar um côvado ao curso de vossas vidas? Eu vou ler um texto para vocês. Um texto interessantíssimo. Vamos lá, Jó. A gente vai fazer um paralelo entre dois personagens aqui. Dois personagens crentes. Diga-se de passagem, dois homens de Deus. Jó capítulo 3, versículo de número 25. Aperta o cinto aí agora, irmãos. Diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e aquilo que eu receio me acontece. Tem versão que fala assim: aquilo que eu temia me aconteceu. Os estudiosos dizem que Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos diariamente. Se tinha uma coisa que aquele homem tinha medo, é que se acontecesse algo com seus filhos. Ele morria de medo disso. E eu imagino Deus olhando do céu e falando para o diabo: não toca nos filhos de Jó não, porque ele tem medo disso. Não, morreram, tudo no mesmo dia. Eu fui assim num tapa só. Ele fala: aquilo que eu temia me aconteceu. Então, irmãos, o meu medo, ele só prejudica uma pessoa. Ele só prejudica a mim. Ele só impede que eu viva aquilo que Deus está preparando para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O meu medo, só que o verdadeiro amor lança fora o medo. Está vendo que tem um combate entre o verdadeiro amor e o medo? Ele me trava, e ele me impede de ser participante dessa glória. Ele me impede de ser participante desse fogo. Ele me impede de viver os melhores dias da minha vida. E aí, irmãos, é óbvio que eu vou procurar a minha felicidade em outras coisas. O livro de Ezequiel fala assim, ó, que Ezequiel ele foi caminhando, e as águas batiam nos tornozelos dele. Mas água no tornozelo, irmão, só molha o pé, não faz mais nada. Se eu quiser ir ali no canto com água no tornozelo, eu vou. Se eu quiser voltar, eu volto. E ele caminhou mais um pouco. As águas já batiam nos seus joelhos. Fica mais pesada essa água, mas ainda assim dá para eu me locomover. Eu tenho total controle. Daqui a pouco a água batia nos lombos. Já complica, já tem que andar assim. Mas dá, devagar dá para eu chegar ali. Se a correnteza estiver forte, é um pouco mais complicado, mas dá.
E o profeta disse que daqui a pouco era um rio, que não dava para atravessar nada. Quando ele fala que não dava para atravessar nada, irmãos, ele está falando, não dá para ir onde eu quero. E aí eu escolho. O rio está lá. Ninguém é obrigado a pular nele. Eu posso ficar na água rasa, é mais seguro. Porque se eu for para o rio, eu vou ser levado pela correnteza. E eu não sei para onde ela vai me levar. Por isso que eu não sou obrigado a ir. É só se eu quiser. O vento sopra aonde quer. A gente não sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então o rio está lá. É só para quem tem coragem. Pastor, e se eu tenho medo e pulo assim mesmo? Também está valendo. Porque o medo é um sentimento, ele não é uma atitude. Mas ele pode controlar as minhas atitudes. Mas se eu pular com medo, está valendo também. Eu também serei levado pela correnteza. Eu também serei levado pelo rio. Então, irmãos, o verdadeiro, esse último, esse grande avivamento, ele vai chegar em minha vida, no momento que eu resolver sair do trono da minha vida de vez, no momento que eu resolver sair do controle da minha vida de vez, no momento que eu entender que eu não tenho controle sobre nada, que na verdade, esse culto só termina hoje, se Deus ele quiser, tudo só acontece o dia, só amanhece amanhã, se Ele quiser. Quando eu entender na prática, porque nós sabemos isso na teoria, mas quando eu entender na prática que todas as coisas estão diante dEle, e sem Ele, sem uma ordem dEle, nada acontece. Isso quer dizer que só morre quem Ele quer, só vive quem Ele quer, só fica doente quem Ele quer e só é curado quem Ele quer. A gente ora por todo mundo, porque a gente não sabe. Mas no final é só quem Ele quer, irmãos. No final, Deus ele sempre vai ser soberano. Ele falou para Faraó, fala para Faraó deixar meu povo sair. Não deixa. Imagina Deus olhando, você deixa. Fala de novo, Moisés, não deixa. Ele vai deixar, Moisés, continua falando. Até que deixou. Irmãos, Ele é o justo juiz. Ele é aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, com um cetro de justiça. E esse cetro está apontado para a terra, está apontado para a humanidade. E é Ele quem rege todas as coisas. Até, presta atenção, até o diabo, até o cão dos infernos. Se Deus assoviar e falar, para. Ele para, porque ao contrário de nós, ele não é louco de ir contra aquilo que Deus ele falou. Engraçado isso, né? O diabo não é doido, a gente é. O diabo que já está condenado, que já vai para o inferno, que poderia chutar o balde e falar, você não manda em mim não, meu irmão. Ele não é louco de desobedecer, mas nós somos. Nós somos loucos de duvidar. Somos loucos de desobedecer. Somos loucos de agir do nosso jeito. Um outro texto. Atos, capítulo 20. Irmãos. Não cheguei ainda no clímax da mensagem. Atos 20, versículo 24. Paulo, ele ia, deixa eu contextualizar, Paulo ele ia para Jerusalém. E levantou um profeta, e ele falou, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. E aí o cinto era de Paulo. Todo mundo olhou assim para Paulo na hora e falou, Paulo, faz isso não, cara.
Tu parece que gosta de arrumar confusão aqui em Éfeso, tá bom. A gente está aqui de boa, feliz. O profeta já falou que tu vai ser preso. O que tu vai fazer lá? Eu imagino Paulo falando, o profeta falou para eu que eu ia ser preso. Mas ele não falou para eu não ir. Aí é o versículo 24. Ó. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e que o ministério que recebi do Senhor Jesus para o testemunho do Evangelho da graça de Deus. E depois ele fala, e vocês parem de choro. Irmãos, olha o paradoxo. Jó tinha medo. O medo não adiantou nada. Paulo não tinha medo de morrer. E não morreu. Foi preso, apelou para César. Chegou lá em Roma, ficou em prisão domiciliar e depois foi solto. Engraçado isso, né? Irmãos, o que diferencia uma pessoa da outra é o que está batendo aqui. É o que está queimando aí dentro. É a intensidade da chama. Está vendo que não é o que está ao nosso redor que diferencia uma pessoa da outra. Não são os perigos. Não é a minha família que me diferencia de você. Mas é o que queima dentro. Ou não. Que diferencia uma pessoa da outra. Quem aqui deseja, levanta a mão, viver coisas na presença de Deus que nunca viveu? Quem deseja ter experiências com Deus que nunca teve? Então deixa eu ler aqui para vocês um negócio. Vamos ler 2 textos, irmãos. Primeiros Atos, capítulo 7. Estevão. Vamos ler só o versículo 58, que é o versículo onde a gente tem o fato. Estevão pregou o evangelho com toda ousadia. A igreja não estava gostando do que Estevão estava pregando. Eu espero que se vocês não estiverem gostando da mensagem, vocês não façam isso que esses homens fizeram. Não foi legal. E aí no versículo 58 fala assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes após de um jovem chamado Saulo. Então, irmãos, o apedrejamento, ele tinha uma intenção. Para que a pessoa era apedrejada? Para ele aprender a lição? Não, apedrejamento era pena de morte. Amém? A pessoa era apedrejada até morrer. Então ela estivesse lá chorando, gritando, mexendo o dedo, gemendo, continuava. A morte, o crime, o julgamento, a pena de apedrejamento era uma pena de morte. Amém? Vamos ler um outro texto agora. Vamos para o capítulo 14. A partir do versículo 19, irmãos. Fala assim a palavra de Deus. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, instigaram as multidões e apedrejaram a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, igual Estevão, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Cheguei onde eu queria chegar. Versículo 19. Paulo, ele foi arrastado para fora da cidade. Ele foi apedrejado
E quando é que o apedrejamento acabava? A pena de morte. Foi dado quando morto. E saiu. Quem é que escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas era o quê? Provavelmente atestou a morte. Estava lá, num local, escreveu o que viu. E aí, aleluia, irmãos, olha só. E aí os discípulos ficam ao redor de Paulo, chorando e tal. Daqui a pouco Paulo ele se levanta. Pastor, é porque o pessoal achou que ele tinha morrido. Eu sempre olhei para esse texto assim. Achou que ele tinha morrido, mas na verdade ele ficou muito judiado. Porque foi judeus, entendeu? Então ficou judiado. Gente, mas o termo judiar vem dos judeus, sabia? Porque eles foram judiados pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Então judiar vem dos judeus. Então Paulo ficou muito judiado. E aí levanta com muita dificuldade. Lucas trata ali. Talvez teve que chamar o SAMU. Tá? O Paulo fica internado uns dias. E depois ele é homem de Deus. Então depois ele volta para pregar o evangelho. Isso, irmãos, não é isso que a Bíblia fala que aconteceu. Vou ler de novo. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Voltou. Os caras acabaram de arrastar ele para fora da cidade. E ele voltou. Tipo, eu aqui, galera. E no dia seguinte, partiu. Nem precisava ter voltado, porque ele já ia para outro lugar. Mas só no dia seguinte, partiu para outro lugar com Barnabé e foram pregar o evangelho. Irmãos, o que eu estou dizendo é o seguinte: Paulo foi dado como morto. Ele levantou, limpou a roupa. E ele falou: o que foi, gente? O que a gente está fazendo aqui? Vamos voltar para a cidade. E eles voltaram e começaram a pregar. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que aquele homem, que ele nada tinha a vida dele por preciosa. Ele morreu apedrejado, mas Deus olhou para aquele povo e falou: só morre quem eu quero que morre. Esse não morre, levanta e volta para a cidade, porque eu te quero naquela cidade. Irmãos, é muito tremendo, eu estou arrepiado, porque Deus, Ele é soberano. E agora eu vou trazer para vocês o que muitos teólogos defendem. Paulo, ele está morto. E depois ele levantou zerado. E saiu. O que aconteceu nesse meio tempo? Paulo ele fala assim para os coríntios: conheço um homem, que eu não sei se no corpo, ou fora do corpo, não sei porque eu estava morto. Foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas. E lá ele experimentou coisas. E lá ele teve experiências que não me é lícito contar. Irmãos, às vezes eu quero. Ah, Deus, eu quero ser arrebatado igual a Paulo. Mas eu não tenho um terço da coragem desse homem. Ah, eu quero ser arrebatado como a Paulo. Mas você está disposto a morrer pelo evangelho como Paulo morreu? A experiência todo mundo quer. O fogo de ficar pulando dentro da igreja e dando salto mortal, duplo do escarpado, todo mundo quer. Mas esse fogo assim correndo pelas suas veias, onde você não teme a nada, onde você vai encarar todo mundo, onde você vai encarar qualquer um, onde os caras te arrastam para fora da cidade e você volta para a cidade, onde as pessoas falam: você está proibido de pregar, e você fala: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Irmãos, entendam o seguinte: o nosso Deus, Ele é um Deus da compensação. Aquilo que Ele vai me dar é proporcional àquilo que eu tenho doado, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho dado para Ele. Os discípulos estavam com medo, eles nos ameaçaram, eles pediram oração: ora conosco que a gente foi ameaçado. E aí eles começaram a orar como
eles oravam todos os dias, mas naquele dia Deus olhou e falou: a ameaça foi grande, então a glória vai ser grande, e o lugar começou a tremer. Irmãos, consegue imaginar a gente orando, e os alicerces dessa igreja começaram a tremer, o local começou a tremer, e eles foram cheios do Espírito, e eles nem lembravam mais das ameaças, voltaram para pregar de novo. Então eu quero viver. Irmãos, o avivamento ele não vem quando fica todo mundo caído dentro da igreja depois de um culto, de tanto orar. O avivamento não é isso. O avivamento ele vem quando a igreja ela se levanta. E ela não está nem aí para nada. Ela não está nem aí para corona. Ela não está nem aí para nada. Mas elas querem fazer, a igreja quer fazer a vontade de Deus. Contra tudo, contra todos, contra o decreto de morte. A igreja ela se levanta, irmãos. E é essa igreja que Jesus ele olha nos olhos de Pedro e fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa igreja que é a instituição mais poderosa do planeta. É essa igreja que nunca vai fechar. É essa igreja que o governo não tem poder de controlar. É essa igreja que o inferno não pode paralisar. É essa igreja que ela é maior do que tudo que existe nessa terra, porque são os embaixadores de Cristo nesse planeta, irmãos, que como peregrinos e forasteiros caminham nessa terra, mas sabem que são diferentes, porque a nossa pátria, ela está nos céus. Irmãos, enquanto eu não me comportar como um cidadão do céu, eu só vou ter aquilo que a terra pode me oferecer. Mas quando eu me levantar como cidadão do céu, eu começo a experimentar o que o céu pode me oferecer. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou em coração humano aquilo que os céus têm preparado para o seu povo. Irmãos, então é tempo de nós nos levantarmos. Pastor, mas eu não dou conta. Quem é que te mandou aí? Quem é que fez a boca do homem? Quem é que capacita? Quem é que faz? Uma vez me falaram assim: eu vou visitar uma pessoa, mas eu não sei se eu vou hoje, porque tem que dar uma consagrada, porque ali o demônio é pesado. Falei: você ora por essa pessoa tem quanto tempo? Eu oro por ela todo dia. Eu falei: então vai, véio. Então vai, quando você chegar, Deus ele vai chegar junto. Mesmo se não deu tempo de você fazer um jejum, eu não quero menosprezar o jejum, porque ele é poderoso. Mas a consagração é estilo de vida, irmãos, ela não é um momento. Existem momentos que eu vou me consagrar mais. Existem momentos que eu vou buscar a Deus mais, mas a minha consagração ela tem que ser o meu estilo de vida. A minha dedicação a Deus, a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus, ela tem que ser um estilo de vida. Uma vez nós estávamos vendo uma mensagem de um pastor, e o homem estava em crise, irmãos. Estava em crise porque o negócio não andava. Ele estava em crise porque ele pregava e as coisas não aconteciam. E aí ele orando a Deus, Deus falou para ele derramar um pouco de mel na pia e deixar lá. Aí ele derramou e foi dormir. No outro dia, quando ele acordou, tinha um monte de formiga. E ele falou: Deus é tremendo, me revelou que na minha casa tem formiga. E eu não estava sabendo. Começou a agradecer a Deus. Imagina Deus olhando para ele e falando: ô retardado, não é isso não. Aí ele: então o que foi, Deus? Aí ele: assim como as formigas correm para o mel, as pessoas correm para a minha presença. Onde estiver a minha presença, onde estiver a minha unção, onde o meu poder estiver se manifestando, ali haverá pessoas. Então o ministério não está frutífero, vai buscar um pouco de mel. O ministério não está frutífero, vai buscar um pouco mais de azeite. Busca mais poder do alto, porque onde houver a manifestação do poder do alto, haverá pessoas. Então, Deus, eu não estou dando conta, busque mais que vai dar certo. Jesus, uma certa vez, falou para os discípulos: se vocês não souberem o que dizer, não esquenta não. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo ele virá. E ele dirá para vocês o que precisa ser dito.
Quer o fogo, irmão? Quer a glória? Quer a manifestação do poder? Então eu te convido a ficar de pé.